A noite caiu sobre a cidade, mas as luzes nas janelas não davam sinais de que iriam se apagar. O jovem olhava a agitação da cidade com olhos sem um vislumbre de esperança. Sua atenção foi atraída para um outdoor da Universidade Creamery, que anunciava que seus graduados eram os números um nos rankings de emprego. Olhando tudo isso da beira do telhado, o jovem sorriu porque ele próprio se formou nesta universidade e ainda não conseguiu encontrar um emprego. Então, ouvir que ele estava em primeiro lugar em tal questão foi irônico para ele. Pensando alto, ocorreu-lhe que seu país estava em primeiro lugar em suicídios, e era exatamente isso que ele estava prestes a fazer agora. Se você pensar bem, sua vida como jovem não poderia ser chamada de cor-de-rosa nos últimos anos. Seu nome era Jean Chamberlain, 31 anos. Há 5 anos, ele se formou no mesmo instituto, e embora tenha começado a procurar trabalho imediatamente, ainda não conseguiu emprego em lugar nenhum. Sua principal fonte de renda era jogar na bolsa de valores. Bem, desta vez ele teve azar e todas as ações que ele comprou despencaram. Ele gastou todo o seu dinheiro com eles, então Jean simplesmente não sabia o que fazer a seguir. De repente, bateram na porta do seu apartamento exigindo que ele abrisse. Aparentemente, era o proprietário, que estava exigindo o pagamento do aluguel. O único aparelho ligado em sua casa era o computador. Então Jean desligou a tela e ficou em silêncio, esperando o dono da casa ir embora. Depois de fazer mais algum barulho e não esperar nenhuma reação, o furioso dono da casa voltou para seu quarto. E Jean ligou o computador novamente na esperança de que os números do mercado de ações tivessem melhorado. A situação não era completamente desesperadora, pois o jovem ainda não havia recebido o resultado da entrevista à qual havia comparecido recentemente. Se ele conseguisse passar, o salário lhe permitiria pagar todas as suas dívidas. De repente, seu telefone tocou e o número de sua mãe apareceu na tela. Ela ligou, pedindo que Jean fosse ao funeral do primo de seu pai. O jovem não gostou, pois nem se lembrava dele, mas concordou com o pedido da mãe. Um número surpreendentemente grande de pessoas se reuniu no velório. E embora estivesse bastante barulhento, Jean optou por sentar-se longe de todos sozinho. E enquanto ele pensava em como estava simplesmente perdendo seu tempo ali, ele recebeu uma mensagem em seu telefone de um amigo. Dizia que Gina ia se casar e foi postado recentemente na página dela. Essa notícia foi um choque para o rapaz, pois ele terminou com a garota há apenas 3 meses. Ele começou a namorar Gina Castlewell, ainda na faculdade, e continuou a se comunicar mesmo depois da formatura. Ao contrário dele, a garota conseguiu facilmente encontrar um emprego logo após a formatura, enquanto ele não conseguiu emprego em lugar nenhum. Bem, mesmo assim ela continuou a acreditar e apoiá-lo. E assim continuou até recentemente. But his conscience did not allow him to leave everything as it was. He felt responsible for his comrades. Por causa do tom de voz dela, o jovem decidiu que Gina tinha problemas no trabalho. Por isso, ela não estava de bom humor e não prestava muita atenção ao que estava acontecendo. Valfergus tried to break the ninth circle to achieve something more, to go beyond the impossible. Depois de declarar que não tinha mais vontade de continuar vivendo assim, a moça bateu a porta e saiu de casa. Jean ficou tão chocado que nem correu atrás dela. Foi assim que terminou esse relacionamento que durou quase 6 anos. We need to change the course of events so as not to repeat the failure that led to the death of innocent soldiers. The spell was so powerful that mana spilled everywhere. O jovem reconheceu o homem como um de seus parentes. Parecia que era seu tio, mas não tinha a mínima vontade de falar com ele. Como esperado, ele começou a falar sobre trabalho, e quando descobriu que ainda não havia encontrado nada, começou a dar-lhe um sermão sobre como não se pode viver assim e que, se uma pessoa não consegue encontrar um emprego antes dos 31 anos, então considere que ela não tem mais chances. Naturalmente, Zana não tinha a mínima vontade de ouvir toda essa conversa, e até pediu para deixá-la em paz, mas o homem não se acalmou. Além disso, dando o exemplo de que na sua época aceitava qualquer emprego que aparecesse, ele até tentava envolver as pessoas sentadas ao seu lado na conversa. We need a smart commander-in-chief for our squad. We can't trust everything to a self-absorbed fighter. Not only he will die, but other soldiers as well. Mas Jean, aparentemente, simplesmente explodiu de ressentimento acumulado, insatisfação e medo, e parou de se conter. Depois de mandar o parente chato para longe, o jovem deixou o banquete fúnebre. Já tendo chegado em casa, Jean discou o número de Gina e, quando ela finalmente atendeu, ele perguntou se ela realmente ia se casar. Após receber a confirmação da moça, o rapaz quase entrou em choque, implorando para que ela não fizesse aquilo com ele, e garantindo que agora ele definitivamente conseguiria aquele emprego e então se casaria com ela. Em resposta, a menina disse que, a julgar pelas palavras de Jean, depois de 3 meses, nada havia mudado. Isso significava que permaneceria igual no futuro e, portanto, pediu que ele nunca mais ligasse para ela.
O final da conversa fez Jean explodir em gritos de raiva, dizendo que sua vida não era tão terrível quanto a garota retratava, e que ele certamente terá sucesso se passar na última entrevista. Aí a garota vai se arrepender da escolha. Naquele momento, ele recebeu uma mensagem no celular informando que seu currículo havia sido analisado e, infelizmente, não havia passado por uma nova seleção. Isso o deixou completamente arrasado. Todos esses acontecimentos levaram o jovem até a beira do telhado naquele momento. O pensamento girava em sua cabeça. Mesmo se morresse, nada mudaria de fato. Ele não tinha ideia de como continuaria vivendo. E ele simplesmente não queria mais. Tudo o que queria era mandar para o inferno aquelas pessoas que o ensinaram a viver bem, as empresas que não o contrataram e todo o resto também. Já caindo do prédio, Jean refletiu sobre o fato de que sua vida é uma série de fracassos incessantes, que lhe causam apenas medo e dor. E a morte é apenas uma ferramenta que o libertará do tormento. Afinal, como dizem, minha morte está em minhas mãos. Quando ele morrer, tudo estará acabado. De repente, Jean acordou com uma voz estranha anunciando que o avião havia decolado com sucesso e que os passageiros podiam tirar os cintos de segurança e circular livremente pela cabine. Ainda não totalmente recuperado, o jovem viu nuvens do lado de fora da janela. Seus primeiros pensamentos foram de que sua vida após a morte seria passada em um avião. E isso era um tanto irônico, já que era certamente o paraíso, mas não o tipo de paraíso que as pessoas normalmente imaginam. Então, ele notou o reflexo no monitor embutido no encosto da cadeira à sua frente, que estava desligado. Claramente não era seu rosto, e Jean não conseguia entender o que estava acontecendo. For some unforeseen reason, a mythical creature awakened, which did not frighten Siegfried. He was determined to defeat the Demon King. The wyvern was like a snack for him. Na cadeira ao lado estava sentada uma garota bastante atraente, por algum motivo usando óculos escuros e roupas masculinas, que se dirigiu a ele pelo nome e lhe entregou um pedaço de papel. A princípio, Jean ficou surpreso que seu vizinho soubesse seu nome, porque ele parecia um pouco diferente agora. E quando desdobrou o pedaço de papel, viu que era seu bilhete de suicídio. As próximas palavras da garota soaram um tanto estranhas, pois ela afirmou que Jean havia morrido e que em breve morreria novamente. Então a menina tirou um fio do bolso da calça e entregou ao rapaz. Era uma carta de tarô da morte. The head of the Valfergus clan was still troubled by something. E então ela declarou que Jean era a primeira de todas as pessoas pequenas que ousava irritá-la tanto. Ao mesmo tempo, ela tirou os óculos e ficou claro que seus olhos claramente não eram humanos. Naquele momento, o jovem literalmente sentiu o calor da chama, que ardia nos olhos dela. Isso o ajudou a perceber que a garota realmente era a entidade que todos chamam de morte. O rapaz caiu em si ao perceber isso. A garota continuou dizendo que é exatamente por isso que ele será punido. Jean perguntou se ele seria punido por não valorizar sua vida. A menina respondeu descuidadamente que aquilo não tinha nada a ver com ela e que ele seria punido por sua atitude rude em relação à morte, pois era muito ofensivo para ela ouvi-la comparada a um instrumento comum. Quando perguntado se sua punição seria ir para o inferno, Jean foi informado de que a punição que a morte pode impor deve ser invariavelmente condizente com a morte. Ele também foi lembrado de que, como já havia sido dito, ele morreria em breve. Ou ela não queria explicar os detalhes para a morte, ou por algum motivo ela não conseguia dizê-los em voz alta, então ela escreveu tudo no verso da nota de suicídio do cara. A essência do que foi escrito era que, como ele havia insultado a essência da morte, ele seria punido, e para sentir toda a profundidade do sofrimento, ele teria permissão para morrer 13 vezes. Cada vez que Jean morria, ele renascia imediatamente no corpo de outra pessoa, aguardando seu destino. Depois de ler essa frase, o jovem entendeu por que seu rosto estava tão diferente de antes. Também não importava em qual corpo ele deveria estar, a morte era inevitável. No entanto, se Jean conseguisse escapar da morte, todo o resto estaria em suas mãos. Depois que o jovem leu tudo o que havia sido escrito, a moça continuou sua explicação, dizendo que, embora ele ainda estivesse vivo no momento, esta vida não lhe pertencia, pois o verdadeiro ele já estava morto, e o corpo em que ele estava agora pertencia a um empresário de sucesso que estava voltando para casa de uma viagem. Ao ouvir isso, Jean começou a olhar para si mesmo. Tudo o que ele vestia era de marca e caro. Jean só tinha visto todas essas coisas em revistas de moda quando ainda estava no exército, sonhando que conseguiria tudo isso quando retornasse à vida civil e começasse a trabalhar. Ao chegar ao local da morte do pássaro, o policial agradeceu a Yander e o confundiu com um caçador. A moça percebeu o interesse de Jean e disse, com um sorriso, que, como ele entendia tudo e, aparentemente, concordava com a brincadeira, então ela estava se despedindo.
E também disse para não esquecer que ele mesmo havia escrito em sua carta de despedida que sua morte estava em suas mãos. Depois disso, trovões foram ouvidos e relâmpagos brilharam do lado de fora da janela do avião. O avião balançou e a menina desapareceu. A placa exibia uma placa de aperte o cinto de segurança, e a voz do piloto foi ouvida por toda a cabine, informando aos passageiros que o avião havia entrado em uma área de alta turbulência e que todos precisavam apertar os cintos de segurança para sua própria segurança. Which is what stumped his Walfurgy Sr. O avião balançou novamente e o jovem se apressou para colocar o cinto de segurança e tomar outras precauções. Uma comissária de bordo que passava notou um passageiro estranho. Ele não só afivelou o cinto de segurança, como também tirou o colete salva-vidas e começou a inflá-lo. Jean ignorou as palavras da comissária de bordo de que o avião estava tremendo devido a uma área de turbulência intensa e que logo terminaria. Todos os seus pensamentos estavam focados no fato de que o avião estava prestes a cair. Logo, o avião realmente deixou a zona anômala. O tabloide também publicou uma placa indicando que era permitido desapertar o cinto de segurança. E a voz de uma comissária de bordo anunciou que o avião havia saído da zona de turbulência e os passageiros não seriam mais abalados. I don't understand how Eileen got involved with such a pathetic, timid, spineless man. She didn't like that type. Not only did she not like him, she hated him, and therefore she did not want to take such a guy as a partner. She considered him a weakling. Já completamente calmo, Jean sentou-se em seu assento olhando pela janela do avião. Yandere está bravo, porque esse hábito é muito destrutivo para mágicos. A magia é combinada através dos pulmões. Ele se lembrou de quando certa vez se sentou com seu superior no exército e olhou uma revista de moda. Sentados no salão, pouco antes do término do culto de Jan, eles olharam as últimas modas e se perguntaram se conseguiriam pagar por coisas tão caras quando voltassem para casa. Seu irmão mais velho, mesmo naquela época, riu dizendo que era sempre bom lutar por objetivos elevados. E Jean argumentou que ele definitivamente ficaria rico e conseguiria bancar tudo isso. O mais velho tinha certeza de que pessoas como eles, mesmo que tivessem a sorte de ganhar tanto, dificilmente conseguiriam, já que por dentro eram caipiras. Jean ficou indignado com isso e uma briga de brincadeira começou. De repente, uma linda voz feminina foi ouvida na TV ao fundo. Valfurgus Sr. couldn't believe his eyes because, as an 8th level mage, he should have noticed the catch. Sua artista favorita, Lina, cantava na tela, fazendo-o mergulhar em sonhos sobre como seria maravilhoso se ele pudesse se casar com ela. Naquela época, ele tinha 100% de certeza de que poderia se dar ao luxo de todos os luxos que via na revista. E nem imaginava que tudo no mundo é muito mais complicado do que apenas nos livros de autodesenvolvimento. Lembrando de tudo isso, Jean percebeu o quão ingênuo e autoconfiante ele tinha sido, mas agora ele tinha uma chance. De repente, algo brilhante apareceu na frente dela. A princípio, a esfera ficou apenas suspensa na frente do sujeito, mas depois de alguns instantes, começou a se aproximar e penetrar em seu corpo, o que o assustou bastante. Uma voz mecânica soou, anunciando o início da entrada de informações. Naquele momento, uma imagem do homem cujo corpo ele agora ocupava surgiu na cabeça de Jean. Como se viesse de um arquivo de computador, informações sobre Parker Hawkins, o dono original do corpo e da vida, começaram a fluir para seu cérebro. As memórias estão firmemente enraizadas no cérebro, desde a primeira infância, na família e no ambiente, até os últimos dias de vida. Parker Hawkins nasceu, como se costuma dizer nesses casos, em berço de ouro. Seus pais cuidaram de sua educação, do exército e até de um emprego. Sendo um homem rico de segunda geração, ele não se privou de nada. Até sua vida pessoal tomou o rumo que ele queria. Quando a entrada de informações terminou, a cabeça de Jean estava simplesmente a mil. Tendo finalmente compreendido todas as informações recebidas, o sujeito chegou à conclusão de que esse Parker era um verdadeiro lixo. De repente, um fragmento de memória chamou sua atenção. O rosto da garota com quem Parker estava saindo. Ele tinha certeza absoluta de que a conhecia. Pegando o celular e vasculhando as fotos, ele encontrou a última foto de Parker com a garota e se convenceu de que estava certo. Era a mesma cantora ídolo, Lina, por quem Jean havia se apaixonado enquanto estava no exército. E isso também significava que, ao possuir esse corpo, Jean automaticamente se tornava um casal com ela. Esse pensamento fez com que o rapaz mergulhasse em sonhos sobre um possível relacionamento futuro. Ele até já tinha planejado ligar para a garota assim que o avião pousasse, mas de repente percebeu algo estranho do lado de fora da janela. A asa do avião estava brilhando e chamas saíam do motor. Literalmente um momento depois, o avião explodiu.
Quando Jean acordou, ele estava deitado em seu próprio corpo no chão, e acima de sua cabeça havia um teto de vidro e nuvens. Um momento depois, uma voz feminina familiar foi ouvida, dizendo ao rapaz que ele havia morrido e estava no escritório da morte. À sua frente havia uma mesa, onde estava sentada aquela mesma garota morte. E diante dela, 12 cartuchos enfileirados, um dos quais ela pegou e começou a inserir na pistola. Jean perguntou que tipo de balas havia na frente da garota. Ela respondeu que era o número de mortes que lhe restavam. Cada uma de suas tentativas teria que começar com um tiro na cabeça. Parecia muito irônico, já que, em geral, um tiro na cabeça tendia a pôr fim à vida. E enquanto a garota se preparava, Jean decidiu esclarecer alguns pontos. Por exemplo, que tipo de esfera com a entrada de informações havia no avião? A morte explicou que essa era uma informação sobre o dono do corpo, no qual ele foi ressuscitado, pois ele deveria saber tudo sobre a pessoa que estava prestes a se tornar. Jean estava preocupado com o que aconteceria com o dono do corpo e se ele estaria tirando sua vida. A garota garantiu que não era bem assim. Poderia ser comparado a um jogo sem salvamento. O rapaz teve a oportunidade de ver o fim daquelas pessoas. E então o jogo terminou. Ele começou logo antes do fim delas. Dependendo de suas ações, Jean poderia ter tido um final diferente. Se, é claro, ele tivesse sobrevivido. O cara já duvidava disso. Afinal, ele definitivamente não poderia ter feito nada na queda do avião. Ao que ele recebeu a resposta de que tudo o que estava acontecendo agora não era algum tipo de bônus para ele, mas um castigo para que ele pudesse sentir o quão dura e insuportável é a morte. Mas o final, no qual o sujeito conseguiu escapar, era real. E então chegou a hora de começar a próxima rodada do jogo, e a garota puxou o gatilho. No momento seguinte, Jean conseguiu abrir os olhos com dificuldade. Seu corpo inteiro doía e sangue pingava dos ferimentos em sua cabeça. Olhando para si mesmo, ele descobriu que não era mais um jovem, com tatuagens nos braços, quase nu, amarrado a uma cadeira e em algum armazém abandonado. Um homem de terno caro, segurando um martelo nas mãos, aproximou-se dele com passos tranquilos. Ele claramente não tinha a intenção de ajudar Jean a se libertar. Levantando a cabeça com um martelo, o homem perguntou se ele tinha alguma última palavra. Em seguida, ele desferiu um forte golpe na cabeça do sujeito. Sua visão escureceu. No momento seguinte, Jean sentou-se abruptamente no chão do mesmo escritório da morte. A lembrança de ter sido atingido na cabeça por um martelo se espalhou como uma dor surda em minhas têmporas. A morte estava sentada à mesa, lendo um livro, do qual foi arrancada pelos gemidos do sujeito. Ao ver que ele já havia retornado, ela sacou uma arma e apontou para o sujeito, oferecendo-se para começar a próxima rodada. Mas Jean exigiu uma explicação. Ele não ficou nada satisfeito com o fato de que, assim que abriu os olhos, morreu. Nem teve tempo de obter informações sobre o dono do corpo, e morreu ao ter a cabeça esmagada com um martelo. Ele queria dizer muito mais, mas então a garota calmamente o aconselhou a tomar cuidado com a língua. A pressão dela era tão forte que o corpo inteiro do rapaz tremeu. Então, a morte perguntou-lhe se ele estava tão zangado com tal fim. Então, por que ele terminou sua vida cometendo suicídio? Jean respondeu que fez isso porque tinha vergonha de ser imprestável, incapaz de fazer qualquer coisa e tinha o orgulho ferido. Essas palavras irritaram a garota, pois mostravam que Jean era um idiota que só se importava consigo mesmo. Jean não concordava com isso, porque se uma pessoa não se considerasse a mais importante, então como ela poderia viver? A garota também não gostou dessas palavras e as interrompeu enfiando o cano da arma na boca do sujeito. Tendo decidido para onde mandaria o sujeito na próxima rodada, a morte o aconselhou a vivenciar a situação por si mesmo, lembrar-se de tudo e aceitar a situação e não reclamar. Então um tiro foi disparado. Abrindo os olhos, Jean sentiu um líquido escorrendo do seu cabelo para o rosto. Ele ficou imóvel enquanto alguém derramava leite de uma caixa aberta sobre ele. Um grupo de rapazes e moças o rodeava, rindo ironicamente. Alguém chegou a filmar o que estava acontecendo com a câmera do celular. Ao observá-los minuciosamente, Jean notou que eram estudantes do ensino médio. Isso indicava que, naquele instante, o antigo proprietário do corpo estava passando por maus tratos. O menino que derramou leite nele o chamou de Henry Blair, e Jean pensou que esse era o nome do corpo. As memórias dominam então. Ele relembra como obteve a classificação A, suas conquistas. Enquanto Jean tentava recuperar o fôlego, o sujeito começou a falar sobre o dinheiro que Henry deveria trazer para eles. E como ele não o recebeu, os planos da empresa foram arruinados. Depois disso, ele o chutou novamente. Yander fica surpreso com as ações humanas e não as entende. Ele sai do seu esconderijo. Henry Blair era aparentemente um estudante que sofria bullying por um valentão da escola. De repente, uma esfera brilhante apareceu na frente de Jean
e o processo de inserção das informações iniciais começou. Henry Blair, 15 anos, o aluno mais patético do ensino médio. Sua família não tinha muito dinheiro, mas seu pai trabalhava duro para dar educação ao filho. Sua mãe também. A família era muito unida, e sua vida na escola primária era bastante agradável e amigável. Mas no ensino fundamental, ele enfrentou outras circunstâncias para as quais claramente não estava preparado. Devido à sua natureza infantil e ingênua, tornou-se alvo dos colegas, o que o levou à extorsão, além de abuso físico e mental. Quando terminou de inserir informações sobre Henry Blair, Jean estremeceu. Depois de rever todas as memórias, o sujeito percebeu que aqueles vândalos eram os culpados por tudo. Ele se lembrava de histórias em que crianças se suicidavam por causa de bullying na escola. E o sujeito não queria estar entre eles de jeito nenhum. Tentando se distrair de pensamentos desagradáveis, Jean voltou sua atenção para o livro didático, cujo conteúdo parecia fácil demais. Intrigado com o porquê disso, ele percebeu que se tratava de um programa de ensino fundamental. Isso significava que, se Jean se esforçasse um pouco mais, poderia ingressar em uma boa escola de ensino médio no futuro, e depois, em uma universidade de prestígio. Para ele, era uma chance de começar do zero, mudando completamente sua vida. Ele simplesmente tinha que ter sucesso. E queria começar com uma coisa. Durante o recreio, o cara que havia intimidado Jean estava sentado mandando mensagens de texto para alguém em seu celular. Sua atenção foi atraída para alguém que se aproximava. Mas quando desviou o olhar da tela e olhou para a pessoa que se aproximava, viu uma cadeira pairando sobre ele. E também, segurando esta cadeira pelas pernas, Henry Blair. Então a cadeira caiu em seu rosto. Jean estava de pé com uma cadeira nas mãos, elevando-se sobre o valentão da escola, que pela primeira vez na vida estava deitado no chão, tremendo de medo. Com um último golpe, Jean jogou a cadeira na parede acima do menino. Então Jean disse ao valentão para não mexer mais com ele, chamando-o de Krang Donovan. O sujeito tinha certeza de que não sabia o nome do valentão, mas ele lhe veio à cabeça enquanto falava. As pessoas ao seu redor observavam o que acontecia com medo, e Jean, suspirando de satisfação, decidiu que finalmente havia resolvido a situação. Afinal, sendo um adulto moral, ele não tinha medo de vândalos. Naquele momento, alguém o chamou, e o rapaz se virou para olhar. Mas duas pessoas se aproximaram dele. Pelo que ele se lembrava, elas sempre ficavam atrás de Krang quando ele o intimidava, gravando tudo em vídeo. Finally, Mikhail, Mordvin, McCain, and Eileen entered the Rindell family palace. The butler looked around, while Mikhail pretended that he was there on a permanent basis. Quando Ben começou a bater em Jean, um golpe após o outro, foi então que o cara percebeu que, embora ambos estivessem no ensino médio, ele ainda não conseguia superar a diferença de força. Então os dois agarraram Jean com força e o levantaram do chão. The butler kept wanting to find out the master's plan, because he was all alone in a strange, inhospitable palace, where he was not at all welcome. Jean respondeu que, como o próprio Krang havia se voltado contra ele, e cada vez que ele não atacava sozinho, ainda era questionável qual deles era o covarde. Quer tenha ficado magoado com essas palavras, ou ainda não tivesse descarregado toda a sua raiva, Krang se lançou para atingir Jean com toda a sua força. No entanto, seu golpe foi interrompido. Ben Hisman parou sua mão, lembrando-o de que a aula estava prestes a começar. Então, a luta tinha que terminar. Krang se acalmou, mas ao mesmo tempo ameaçou Jean, dizendo que o mataria depois da escola, e, portanto, queria que o garoto pensasse apenas nisso até o final do dia escolar. Sentado na sala de aula, Jean tentava pensar em uma maneira de superar a diferença de força entre eles. Ele não tinha medo do próprio Krang, mas teria dificuldade em lidar com os outros rapazes. Ele já estava pensando em pedir ajuda ao professor, mas então um fragmento surgiu em sua memória. Henry já havia abordado seu professor com um pedido de ajuda para resolver o problema com Krang. E ele até os forçou a fazer as pazes, apertando as mãos de forma ostensiva, mas depois o valentão o espancou no banheiro. O dia seguinte estava ensolarado e o céu estava limpo. Isso ocorreu em uma empresa em um dos andares superiores do prédio. Quando Jean começou a sair da sala de aula, ele foi parado. Krang e os outros meninos encurralaram o menino na sala de aula. Curiosamente, o valentão não viu medo em seus olhos, e isso o enfureceu. Krang começou a atacar, ameaçando quebrar suas pernas. Mas, na realidade, Jean não se sentia ameaçada por ele. O principal problema era Ben. Se ele não estivesse atrás dele, Jean já teria rechaçado o valentão há muito tempo. O gerente explica ao rapaz que ele não pode ceder à fraqueza, tendo tal patente, caso contrário, corre o risco de se tornar vítima do... Distraído por ela, o valentão prometeu que bateria em Jean no dia seguinte, e o deixou em paz. Ao sair da escola,
O menino dirigiu-se automaticamente para a casa de Henry Blair. Suas pernas o levaram até lá. E lembrando-se do momento em que se lembrou facilmente do nome do valentão, Jean imaginou que as memórias baixadas apareciam automaticamente quando ele precisava delas. Pensando em tudo o que lhe aconteceu durante o dia, Jean não percebeu que entrou na estrada num sinal vermelho por onde passava um caminhão. Ele já havia decidido que aquele seria o fim de sua vida e que o caminhão seria o culpado por sua morte. Mas o carro conseguiu frear bruscamente. O motorista, descontente, xingou o rapaz o máximo que pôde, e o rapaz só conseguiu se desculpar. Enquanto Jean continuava caminhando para casa, pensou que, segundo as palavras da morte, ele deveria ter se mudado para o corpo pouco antes do fim. Teria sido bastante natural se ele tivesse morrido em um caminhão naquele momento. Mas isso não aconteceu. E então ele continuou a pensar sobre o que o levaria a morrer. Ao entrar no apartamento, o rapaz se sentiu um pouco estranho, pois não conseguia perceber aquela casa como sua. E então não é um ladrão, mas um caçador de nível A. Havia uma fotografia de família sobre a mesa, na qual todos sorriam alegremente. E na estante havia muitos livros e apostilas para estudo. E embora fossem muitos, à primeira vista, era possível perceber que eram todos novos e nunca haviam sido abertos. Ao pegar uma delas, Jean notou algo. Entre os muitos livros havia um caderno fino. Incapaz de resistir à curiosidade, o menino pegou o diário e o abriu. Era o diário de Henry. A maioria dos bilhetes falava sobre como Henry era inútil e como estava tendo dificuldades na escola. Jean supôs que era tudo por causa daquele idiota do Krang. A maioria dos bilhetes era monótona e a caligrafia irregular. Mas uma página do diário estava coberta de grandes símbolos, cujo conteúdo gritava literalmente que Henry estava cansado das surras constantes, que sentia tanta dor que queria morrer e que estava pronto para simplesmente se matar só para que tudo parasse. Jean então percebeu que a causa da morte de Henry foi provavelmente suicídio. Ele testa o dispositivo em vários objetos, como arbustos de frutas. O ambiente era acolhedor e havia brincadeiras e risos, mas Jean achou difícil comer em harmonia com os pais de Henry. O pai de Jean morreu quando o menino tinha 5 anos, e ele e a mãe ficaram sozinhos. Muitas vezes ele tinha que comer sozinho, já que ela trabalhava muito. Por exemplo, o solo é um recurso muito importante e valioso porque pode absorver umidade, mas isso não foi identificado pela Pixiglass. Naturalmente, Jean não podia contar a verdade, então teve que fingir que estava tudo bem. Depois do jantar, sentado na sala, Jean refletiu sobre toda a situação, olhando para a terrível página aberta do diário de Henry. Ele imediatamente sentiu compaixão ao olhar para a foto de Henry com seus pais, onde ele estava tão impassível. E seus pais não sabiam que decisão terrível ele acabaria tomando. Ele também se lembrou da cruel realidade da qual ele próprio escapou, optando pelo suicídio e deixando sua mãe sozinha, que também não sabia. Pensar na mãe o deixou preocupado. Será que ela estava lidando com a morte dele? Será que ela estava bem? Mas aquela vida já havia acabado. Então Jan decidiu jogar fora todos os pensamentos desnecessários para se concentrar nesta. Ele tinha quase certeza de que a morte de Henry foi suicídio. Se fosse esse o caso, Jean poderia ter evitado o tal fim. Por sua vez, ele prometeu que aqueles que forçaram Henrique a fazer isso responderiam por tudo. No dia seguinte, algumas crianças estavam discutindo o que havia acontecido com Krang no dia anterior na aula. Afinal, ele basicamente havia perdido. Por sorte, Krang estava entrando na sala de aula e ouviu essas conversas. Ao chegar à escola, Jean hesitou por um longo tempo antes de entrar na sala de aula, pensando no fato de que o valentão havia prometido bater nele no dia anterior. Através do vidro da porta, o rapaz percebeu que Krang e sua companhia estavam tendo um confronto com um de seus colegas de classe. Ben tentou se acalmar e parar Krang, dizendo que seu colega já havia entendido tudo, mas ele ficou ainda mais irritado, jogando a mão do rapaz para longe e dizendo que ele não tinha o direito de tocá-lo. E então ele bateu no rosto de Ben. O mais surpreendente foi que Ben não ficou bravo e não revidou. Apenas abaixou a cabeça para Krang em sinal de desculpas. Krang então viu Jean assistindo à cena e ordenou que Ben o capturasse. O rapaz foi imediatamente agarrado pelos braços de ambos os lados e colocado na frente de Krang. O valentão começou a bater em seu estômago, um após o outro. Mas como ele não era muito forte, seus golpes não surtiram o efeito visível desejado. Em vez disso, foi seu braço que sofreu. As he left the living room, Mikhail's face was pleased. Most likely they had managed to find a common language. E Jean ficou surpreso ao chegar à conclusão de que parecia que ele não era o único a ser humilhado naquela situação. Esse pensamento o perseguiu durante toda a aula. E quando Ben pediu para ir ao banheiro durante a aula, ele também pediu para ir atrás dele.
Ele realmente queria descobrir com Ben o que ele realmente estava pensando sobre toda essa situação. Ao encontrá-lo no banheiro, Jean perguntou se Ben conseguiria derrotar Krang no mano a mano. Em resposta, o sujeito simplesmente o mandou embora. Mas Jean não queria desistir tão facilmente. E disse que, como ambos o haviam derrotado, ele podia dizer com certeza que a mão de Ben era muito mais pesada e sua técnica era melhor. Então ele não conseguia entender por que estava sendo mandado por alguém. E ele também não entendia por quê. Mesmo quando Krang batia em Ben, ele aceitava tudo em silêncio e não fazia nada. O último comentário ofendeu o valentão, que agarrou Jean pelo colarinho, dizendo que já o estava irritando. Mas o cara não teve medo da vírgula e continuou fazendo perguntas, porque queria saber por que um cara tão forte não era o principal ali. Em resposta, Ben jogou Jean contra a porta do banheiro e disse que também o enfurecia ter que se curvar diante de alguém que havia sido espancado, até mesmo por um fracote como Jean. Naquele momento, a porta do banheiro se abriu e Krang apareceu na soleira. Olhando para os dois rapazes, ele perguntou o que eles estavam fazendo ali. Sem pensar, Ben bateu na cabeça de Jan com toda a sua força. Ele então explicou a Krang que quando ele saiu do banheiro, o cara já estava parado ao lado dele. Então Ben decidiu lhe dar uma lição por ser tão irritante. Essa explicação satisfez completamente o vândalo, e ele se acalmou. Então ele casualmente perguntou a Ben se o golpe anterior na bochecha do sujeito tinha sido doloroso, e quando recebeu uma resposta afirmativa, ele disse no mesmo tom frívolo que no futuro seria melhor para eles não deixarem as coisas chegarem a esse ponto novamente. E Ben concordou com ele. Ao retornar do banheiro pelo corredor em direção à sala de aula, Jean percebeu que Ben estava realmente muito irritado. De repente, o último parou abruptamente e lembrou Jean de sua pergunta sobre se Ben conseguiria derrotar Krang no mano a mano. Ele então confirmou que conseguia chutar a bunda dele, mesmo com uma das mãos amarrada nas costas. O problema era que ele não conseguia lutar contra o valentão cara a cara, porque assim que ele é tocado, os caras que estão atrás dele imediatamente correm para defendê-lo. E esses caras são muito mais fortes que o Ben. À noite, Jean estava se exercitando em um campo esportivo perto de casa. Depois das palavras de Ben sobre as pessoas por trás de Krang, ele decidiu procurar informações. Na página do Valentão, ele encontrou uma publicação onde foi fotografado com um certo Leon Sanders e o chamou de irmão mais velho. Era óbvio que ele era quem estava servindo de disfarce para Krang. Pela sua aparência, não dava para perceber que ele também era um estudante do ensino médio. As palavras de Ben sobre Leon ser o mais forte, mesmo entre os valentões do terceiro ano, me vieram à mente. E não só na escola deles, mas em todas as escolas próximas, dava para contar nos dedos de uma mão quem conseguiria derrotá-lo. E ele e Krang são amigos desde o ensino fundamental, quando ambos começaram a praticar taekwondo. Foi então que Krang começou a usar sua reputação como escudo e a agir como um rei. E foi por isso que Ben não podia tocá-lo, porque se o fizesse, o ancião lidaria com ele. Para Jean, isso realmente era um problema, pois ele tinha que encontrar uma maneira de lidar com um aluno do ensino médio. No dia seguinte, Jean foi almoçar no refeitório da escola. O que serviram lá parecia realmente delicioso, mas quando ele estava prestes a começar a comer, alguém o atingiu na nuca com tanta força que o rapaz não conseguiu se segurar e acabou de bruços na bandeja de comida. Claro, era o Krang. E claro, houve alguns comentários sarcásticos como: será que ele gosta tanto da comida da escola a ponto de enfiar o nariz nela? Depois de rir do sujeito à vontade, o valentão foi para a mesa de sua empresa. Mas antes que ele tivesse tempo de dar alguns passos, eles derramaram uma tigela de sopa sobre sua cabeça, dizendo que a sopa devia ser tão saborosa que ele estava pronto para comê-la enquanto ela pingava no chão. E então colocaram um prato em sua cabeça. Tudo isso foi feito por Jean, que conseguiu escapar da sala de jantar depois do que tinha feito. Michael's task was to make him believe in the demonic invasion, and preparations for the attack began. Curiosamente, Ben não tinha pressa em cumprir sua ordem, mas permaneceu calmamente no mesmo lugar, explicando que se corressem atrás dele, não teriam tempo de terminar o almoço. F. Hunter explica que as habilidades adquiridas durante o despertar não são treinadas. Afinal, a maneira como ele parecia e a maneira como as pessoas olhavam para ele não melhoravam sua reputação. Curiosamente, Krang admitiu que estava certo. Mais cedo esta manhã chamei Ben para ir ao quintal da escola. Lá, ele ofereceu ao sujeito que se unisse para se livrar de Krang. E Ben não precisou fazer nada, no sentido mais literal. Todos sabiam que reputação significava tudo para um valentão. E Jean declarou que iria destruir a reputação de Krang. A única coisa que se exigia de Ben era que ele não o ajudasse sempre, não importava o que Jean fizesse com ele. Afinal, se ele simplesmente não interferir, então os mais velhos que acobertaram o valentão não terão motivo para ir até ele.
Ben ficou realmente irritado com a situação atual, então ele concordou. É verdade que ele não entendia que tipo de plano Jin tinha em mente, porque Krang definitivamente correria para reclamar e pedir ajuda para aqueles caras. Havia 3 alunos do terceiro ano sentados na arena de espectadores do campo da escola. Um deles era Leon Sanders, aproveitando o bom tempo enquanto assistia a uma partida de futebol no celular. O segundo, bem bonito, olhava para o próprio reflexo na câmera do celular enquanto tentava arrumar o cabelo. Seu nome era Jonathan Park. O terceiro, mastigando algum tipo de lanche incompreensível por falta de algo melhor para fazer, parecia um tanto indefinido em comparação aos 2 primeiros e atendia pelo nome de Sigurd Geron. Todos os 3 estavam abertamente entediados, discutindo calmamente seus planos para o futuro próximo. Naquele momento, Krang se aproximou deles, vestido com um uniforme esportivo e com a cabeça molhada. A aparência do rapaz surpreendeu muito os 3. Quando Leon perguntou o que aconteceu com ele, Krang começou a contar sua história na sala de jantar. Claro, todos ficaram surpresos que alguém pudesse tentar machucar o cara quando a escola inteira sabia que Leon estava por trás dele. Afinal, se algo acontecesse, Krang sempre poderia recorrer a ele em busca de ajuda. E foi o que ele fez agora. Como os 3 estavam entediados e não tinham nada para fazer, decidiram atender ao pedido do rapaz para toda a empresa. E então Krang os liderou para punir o infrator. Mais ou menos na mesma hora, Ben caminhava pelo corredor com seu amigo. Este tinha algumas dúvidas sobre o que estava acontecendo entre Jin e Krang, as quais expressou a Ben. Ao que ele respondeu que também não entendia nada. Na verdade, estava muito preocupado, pois realmente não entendia o que se passava na cabeça de Jin e como toda essa situação o afetaria pessoalmente. Ao entrar na sala de aula, ele queria uma explicação do rapaz, mas tudo o que ele viu foi um homem gordo e despreocupado, grudado no celular e com um sorriso feliz. A imagem que ele viu o deixou muito irritado, e Ben, pegando o telefone do rapaz, exigiu uma explicação sobre o que ele havia planejado. Afinal, ele não podia deixar de entender que Krang correria para reclamar com seu superior. E ele certamente viria resolver as coisas com ele em um futuro próximo, e talvez nem mesmo sozinho. Ao que Jin respondeu que era exatamente com isso que ele contava. E seria muito melhor se Leon Sanders trouxesse o máximo de amigos fortes possível. Eles realmente chegaram à aula antes do fim do intervalo. Leon ficou demonstrativamente em pé diante do quadro, agarrou o primeiro aluno que encontrou e perguntou se ele era quem tinha jogado sopa no amigo naquele dia. O aluno imediatamente explicou que foi Henry Blair quem fez isso, apontando o dedo para ele. Olhando naquela direção, Leon viu um homem gordo rindo estupidamente do vídeo em seu celular e não reagindo ao que estava acontecendo na sala de aula. E isso acabou sendo uma surpresa para ele, porque ele estava esperando algum tipo de atleta, mas viu um ursinho de pelúcia. Então, ele decidiu se aproximar dele para ver sua reação. Leon se inclinou sobre o rapaz e o chamou para chamar sua atenção. Ao ouvir sua voz, Jin levantou seu olhar inocente e, com um sorriso bobo, perguntou se poderia ajudá-lo em alguma coisa. Ao ver essa expressão, o estudante do ensino médio sentiu-se desconfortável. Mais cedo, Ben, tentando obter uma explicação de Jin, contou em detalhes o quão assustadores Leon e sua companhia podem ser. Em resposta, ele recebeu que quanto mais forte e terrível fosse o defensor de Krang, maior seria sua má reputação, e portanto mais valiosa seria sua reputação. E então Leon e sua companhia, olhando para Jan, perceberam claramente que o sujeito à sua frente era um idiota e um fracote. Se dissessem que vieram ali para espancá-lo, sua reputação seria destruída. Isso também irritou Leon. Mas ele não estava com raiva de Jin, mas de Krang. Afinal, foi ele quem os chamou para lidar com um sujeito tão fraco. O valentão começou a se justificar, dizendo que foi ele quem o atacou primeiro, e também começou a falar bobagens sobre Leon. Mas Leon nem deu ouvidos a essa desculpa. Ele exigiu que o rapaz confirmasse que ele realmente os havia chamado para cuidar de alguém como Jin. He was interested in whether Mikhail had achieved his goal, because this performance was not so easy. Sem esperar tal reviravolta, Krang agarrou Leon pela mão, pedindo para ele não ir embora, mas ele apenas empurrou o rapaz para longe de si. Além disso, percebendo o quão patético e inútil esse cara era, Leon o proibiu de usar seu nome como defesa daquele momento em diante. Esse era exatamente o resultado que Jin esperava, porque geralmente os caras que interpretam gangsters gostam de falar sobre lealdade, mas o mais importante para eles é a reputação. E qualquer coisa que manche a reputação deles será rejeitada. E se envolver com um perdedor como Jin será um golpe sério para a reputação dele. Mas isso também significava que Krang, incapaz de lidar com um perdedor como aquele, como amigo deles também era uma mancha na reputação deles. E agora este último não tinha ninguém para defendê-lo. Depois de se certificar de que os veteranos
Haviam ido embora. Jean se aproximou de Crank e exigiu que, dali em diante, se tivesse algo a dizer, que o dissesse na cara dele, já que seu irmão mais velho não o apoiaria mais. E então acrescentou sarcasticamente que Leon não era mais seu irmão mais velho. Percebendo que Jean havia armado tudo isso, Crank balançou o braço para acertá-lo. Mas de repente Ben apareceu na frente de Jean. Ele se virou e deu-lhe um tapa forte no rosto. O golpe foi tão forte que o sujeito ficou literalmente preso no chão. E Ben, de pé sobre ele, perguntou casualmente se o golpe na bochecha tinha sido doloroso, e se sim, então no futuro seria melhor para Krang não deixar a situação chegar a esse ponto. Assim, Krang Donovan, o rei da classe, foi destronado. Ao mesmo tempo, o motivo do suicídio de Henry Blair desapareceu. Desde então, ninguém mais contatou Jean, olhando para ele de forma completamente diferente. Pode ter sido por causa do incidente com Krang, ou pode ter sido porque Ben estava sendo amigável com ele ultimamente. E embora o relacionamento deles fosse bastante pacífico, Jana estava ansiosa para ser amiga dele, pois acreditava que não existem vândalos bons. E ele não queria ser amigo de ninguém naquela escola, de qualquer maneira, porque eles faziam vista grossa para o fato de que Henry Blair estava sendo intimidado e perseguido a tal ponto que a única coisa em que ele conseguia pensar era na morte. Jean passou seus anos escolares em sua vida passada em um estado de prostração e, olhando para trás, pode-se entender que o tempo passado na escola foi apenas um breve momento na vida. Infelizmente, até que uma pessoa perceba isso, ela pode acabar como Henry Blair ou como Krang Donovan, um pedaço de lixo que intimida os outros. Leaving his father's office, the Marquis once again praised his son. The boy was growing up to be a worthy replacement. E Krang Donovan é um exemplo brilhante disso. Inicialmente, estando no topo da hierarquia de classes, ele podia se dar ao luxo de ofender qualquer um sem pensar nas consequências. Agora, ele tinha que ter muito cuidado em suas ações para não se tornar alvo de bullying, e seus antigos subordinados agora o desprezavam. 20 years ago, even before Mikhail was able to return back, an internal conflict occurred in their family. Krang ouviu por acaso uma dessas conversas quando passou por Ben e outro antigo subordinado nas escadas que levavam ao telhado. O segundo, sem hesitar, chamou Krang de louco. E também notou que ficou até um pouco triste ao vê-lo vagando sozinho, porque ninguém na turma sequer imaginava que ele estava ali. Mas isso não era surpreendente, pois ninguém queria ser amigo dele, pois o sujeito se comportava como um porco com todos. Essa conversa realmente magoou Krang, pois ele a considerou injusta, mas não pôde fazer nada a respeito. Para se acalmar e esfriar a cabeça, o menino saiu para o pátio da escola. Sentado ali sozinho, ele notou Nina Oswald. Ele gostava da garota. E ela parecia gostar dele também, mas eles não se viam muito ultimamente. Ele tentou chamá-la para cumprimentá-la e conversar um pouco, mas ela nem se virou na direção dele. Os caras também discutem as notícias sobre o problema da mutação que foram noticiadas na TV. Em resposta, a garota beijou o rapaz na bochecha e ficou claro que os dois estavam namorando. Quando o casal foi embora, Krang ficou sentado sozinho, e lágrimas de ressentimento escorriam de seus olhos. À noite, Jean, como sempre, se exercitou no campo esportivo, perto de sua casa. Ele estava feliz por ter conseguido superar a crise da morte e continuar vivendo. Alguém estava por perto e, quando ele se virou, viu Krang. O cara não olhou para si mesmo e continuou dizendo que era tudo por causa de Jean. A princípio, o rapaz achou que o vândalo estava sob efeito de alguma substância, mas depois percebeu que ele tinha passado a culpar Jean pelo que havia acontecido com ele. Então ele confirmou que tudo o que aconteceu com o vândalo foi culpa dele. Mas a causa raiz ainda era o próprio Krang. E só por causa dele, tudo aconteceu assim. Mas ele dificilmente entenderia o que Jean queria dizer. E então ele chamou Krang de louco bastardo. Parece que essa frase foi a gota d'água. Ao ver um pedaço de pedra de pavimentação sob seus pés, Krang o pegou. E então ele atacou Jean. Tudo ficou escuro diante de seus olhos, e Jean acordou novamente, deitado no chão do escritório da morte. The family was attacked by followers of that same demon. Jean começou a tremer ao perceber que estava morto. Mas o que o irritou ainda mais foi como isso aconteceu. Ele ficou extremamente irritado, porque Krang, que atormentava Henry constantemente a tal ponto que o garoto queria morrer, não conseguiu suportar o que estava acontecendo e reagiu daquela forma. Ele não conseguia aceitar que o homem que antes não fazia nada além do que todos ao seu redor faziam, continuasse vivo, enquanto ele, tendo conseguido superar a crise suicida, finalmente morreu. Kyle ficou muito surpreso ao saber que Yandere não conhecia o terceiro caçador. Ao que a menina perguntou o motivo pelo qual ela tinha que responder. Tai-in respondeu indignado que ela simplesmente colocou uma grande pilha de macarrão em seus ouvidos. E ele a odeia desde a infância. Ele prefere espaguete. Na opinião de Jen, ela simplesmente o torturou e matou como quis. E todas as suas tentativas de sobreviver foram inúteis por causa das mentiras dela. Essa declaração da morte
Foi tão alta que ele começou a espancá-lo metodicamente. E por fim, pressionando o rosto dele no chão com o pé, a menina anunciou que havia várias regras. Naturally, Mikhail wanted to achieve more, and he needed to be convinced of the vassal's strength. The knowledge he had received from the Viscount had already lost its weight. Então a garota finalmente se dignou a responder à pergunta de Jean sobre a morte de Henry Blair. Como o próprio rapaz conseguiu descobrir, a morte foi inicialmente causada por suicídio, mas como Jean morrerá não depende dela, pois depende inteiramente das ações dele. E embora em algum momento Jean tenha conseguido evitar o final original, o que ele fez em seguida influenciou muito o desenvolvimento dos eventos. No final, Jean não sobreviveu, e Krang deixou de ser um valentão da escola e se tornou um assassino consumado. E os pais de Henry também tiveram que suportar a morte brutal do filho. Devem ter ficado muito tristes. Pensando-se nos pais de Henry, Janet também pensou na mãe. Talvez fosse tão difícil para ela quanto. Ao vê-lo tão deprimido, a morte perguntou o que havia de errado com ele. Ao que Jean respondeu que, por mais que tentasse, ele ainda morreria no final. E agora ele simplesmente não sabia o que fazer. O rapaz olhou para cima, para a garota, e viu o cano de uma arma apontado para ele. Ela, por sua vez, disse que o que estava feito, mas, para que ele entendesse, esta rodada tinha mais chances de sobreviver do que as anteriores. E se ele falasse como se já tivesse perdido, o jogo deixaria de ser interessante. Jean pediu para, da próxima vez, não o envolver em situações realmente indefesas. Ao que a garota sorriu e perguntou qual seria o interesse em tudo aquilo. Um tiro soou e uma nova vida começou. Além disso, tudo começou simplesmente em condições extremas. Jean se viu em um tanque de vidro selado cheio de água, com as pernas e os braços algemados. E o homem com o microfone ao lado anunciou que o herói do show de hoje era o brilhante mágico David Jerome, que mostraria a todos os espectadores a maior fuga do século. Este foi um anúncio chocante para Jean, pois ele não fazia ideia de como exatamente esse truque era realizado. E ele nunca se interessou por essas coisas. E o apresentador, esquentando a situação, perguntou ao público como, na opinião deles, o mágico conseguiria lidar com aquela situação. O público no salão congelou de expectativa. Jean pensou freneticamente sobre o que poderia fazer nessa situação para escapar. The butler appreciated the plan, but there is a chance that Mikhail Para Jean, ela era como uma tábua de salvação, porque se ele recebesse a memória do dono do corpo, ele saberia exatamente o que fazer. O problema era que a esfera não apareceu como de costume, na frente do seu rosto, mas a alguma distância, e se moveu em direção ao sujeito muito lentamente. Surgiu a suspeita de que a morte fez isso de propósito. During the conversation, Walpurgis noticed that the butler was hiding something. He demanded to see it immediately. O apresentador anunciou que agora eles cobririam o tanque com esta cortina, e quando ela fosse levantada, David não estaria mais na câmara. E Jean ficou na escuridão completa, esperando pela esfera de entrada de informações. O caçador pede para usar a mão de Kyle na próxima vez, mas este não gostou da oferta. Depois de algum tempo, Jean acordou no chão da morada da morte. Dando um pulo brusco, o homem se certificou de que conseguia respirar novamente e até decidiu que, afinal, havia conseguido sobreviver. Mas então ele viu a morte sentada à mesa, jogando algum tipo de console, e percebeu que, afinal, havia morrido. Ele nem estava mais com raiva, apenas pensou que se a esfera de entrada de dados se movesse um pouco mais rápido. Vendo que a moça não tinha pressa em mandá-lo para a próxima rodada, Jean resolveu aproveitar a oportunidade e descansar um pouco, sentando-se ao lado dela. Sem olhar para ele, a morte perguntou como ele se sentia ali, ao que o garoto respondeu que era muito mais cansativo e doloroso do que imaginava, e que talvez tivesse sobrevivido se a esfera tivesse se movido mais rápido. Mas então ele se perguntou como exatamente teria morrido se tivesse saído daquele tanque. A morte finalmente respondeu às suas palavras e deixou o jogo de lado. Então, ela perguntou se ele suspeitava que ela o havia matado deliberadamente. Lembrando-se de sua experiência passada, Jean naturalmente começou a negar tudo e explicou que estava apenas curioso, só isso, já que um mago do seu nível não poderia morrer em um evento tão grande só porque não conseguiu escapar da câmara d'água. Portanto, ele concluiu que os verdadeiros motivos de sua morte deviam ser outros, e ficou curioso sobre o que realmente poderia ter sido. Ao que a menina respondeu que, mesmo que o rapaz tivesse recebido a informação a tempo e conseguido sair do tanque, poderia ter havido muitos motivos para sua morte, como a queda repentina de um holofote, um choque elétrico, devido às mãos molhadas e muitos outros acidentes. Afinal, a morte chega de repente, e ninguém sabe como e quando acontecerá. O rapaz suspirou, concordando que essa era a essência de sua punição, ou seja, viver e não saber em que momento morreria. Ele pensou consigo mesmo
que já estava cansado daquilo, e não era nem medo, mas apenas tédio. E talvez fosse melhor continuar morrendo tão rápido do que ter esperança o tempo todo. Seus pensamentos foram interrompidos por um soco na mesa. Os olhos da garota passaram de indiferentes a simplesmente enlouquecidos. E ela deixou escapar, com raiva, que a cabeça de Jean ainda estava cheia de pensamentos idiotas. Again, the son's words made the father think. It was unclear where the magician, who had only recently reached the 4th level of magic, had such confidence that he could fight a 7th level magician. Mas o que o assustou ainda mais foi que ela conseguia ler seus pensamentos. Ele tentou dizer algo para se justificar, mas a garota apontou o cano de uma arma para ele. Ela também avisou que, quando ele morresse, ele retornaria para cá. E se a causa de sua morte fosse em suas próprias mãos, então com suas próprias mãos ela o faria sofrer uma dor sem fim, o que o faria querer desaparecer completamente. E então ela puxou o gatilho. Jean abriu os olhos mais uma vez e olhou ao redor. Um quarto velho e bastante sujo apareceu diante dele. Não havia espelho no local, mas, pela sensação de uma dor persistente no corpo e pelas mãos enrugadas, Jean imaginou que ele estivesse no corpo de um velho. Então ele viu um fio estranho saindo de sua perna, por baixo da bainha da calça, e conectado a uma tomada. Ao arregaçar as calças, ele viu um monitor de tornozelo em sua canela. A tornozeleira eletrônica era um dispositivo usado pelas autoridades policiais para rastrear criminosos e condenados que não estavam presos. Essa constatação não agradou Jean. De repente, uma esfera apareceu no teto e avançou em direção ao homem. O carregamento das informações foi iniciado. Existe um tipo de pessoa que atravessa a rua no sinal vermelho, ignorando as pessoas ao seu redor e as regras. Eles fazem isso pensando que é uma distância curta e portanto, tudo ficará bem. Ou algo como, não há carros de qualquer maneira. E embora pareça racional para eles, na realidade eles não se importam com suas vidas. O fogo é visível em todos os lugares e a espada de Charlie corta o ar. Há caos por todo lado. Seu caráter pode ser compreendido a partir de um episódio do passado. Via de regra, pessoas desse tipo passam o tempo todo com os amigos tomando uma taça e guardam mais uma história legal na manga. Certa vez, Ivan Borg estava relaxando com seus amigos e a conversa se voltou para o exército. Ivan lembrou-se de que no exército é proibido andar com as mãos nos bolsos. Ele reclamou com os amigos que nunca entendiam o motivo disso. Outros sugeriram que talvez seja para manter a disciplina e garantir que, em uma emergência, os soldados ajam rapidamente, em vez de se distrair com trivialidades, como mãos nos bolsos. Ivan começou a se gabar de que nunca dava ouvidos a essa regra, mesmo quando seus superiores ordenavam o contrário. Ele tinha até orgulho de poder irritar os outros com tais coisas, porque isso significava que, apesar de tudo, ele podia viver fora das regras. No final, ele conseguiu que ninguém mais fizesse comentários sobre suas mãos nos bolsos. E isso significava que ele podia mostrar o quão assustador e forte ele podia ser. E seguir as regras não era mais necessário. Então, um de seus amigos perguntou por que ele estava contando tudo aquilo. Ele só queria se gabar ou mostrar que desprezava as pessoas que seguiam as regras. Na opinião dele, naquela idade era vergonhoso se gabar de algo assim. Já que aquelas pessoas no exército não tinham realmente medo dele, elas estavam apenas cansadas de lidar com ele. Von Borg não gostou nem um pouco do comentário e, enquanto o amigo continuava pensando no assunto, pegou uma garrafa vazia e bateu em sua cabeça. Ele foi preso por causar danos corporais enquanto estava bêbado, mas recebeu uma pena suspensa porque se arrependeu. Embora, na realidade, não fosse. A pena suspensa era como um distintivo de honra para ele, mostrando que não se importava com as regras. Ele continuou vivendo assim, sem pensar nas regras ou nas consequências. E um dia lhe ocorreu o pensamento de que, se nada acontece ao atravessar a rua no sinal vermelho, e se você ataca uma pessoa, você pode evitar a punição. Então nada acontecerá se você continuar a não seguir as regras. Foi assim que ele deixou de ser um homem e se tornou um monstro que vive sem leis. Quem se permite satisfazer suas necessidades à custa do sofrimento dos outros. Ele acabou cometendo estupro e foi preso. Só foi libertado recentemente, após cumprir 11 anos de prisão. Nesse ponto, as informações estavam finalizadas, e Jim percebeu que essa rodada seria muito difícil. Ele até se lembrou daquele mesmo incidente que repercutiu pelo país, envolvendo Yvonne Borg. E agora, ele era o mesmo lixo. Percebendo quais seriam as consequências para ele agora, Jim até quis se matar. Mas então as palavras de advertência da morte sobre a tentativa de suicídio vieram à tona. A única esperança de Jim era que, se não se esforçasse o suficiente, não sobreviveria. Então, ele só precisava suportar. E então, em alguns dias, seu corpo morreria, como era de se esperar. Additional introductory words rained down to increase the spell's power.
Multi-charge, free control, multiple explosions. A luz verde no carregador acendeu, indicando que o monitor de tornozelo estava carregado. F. Hunter está preocupado com a condição de seu companheiro, mas este lhe garante que eles sairão em breve e ficarão bem. Naquele momento, outro fragmento de memória veio à tona. Devon Borg foi instruído a manter o monitor carregado o tempo todo e era obrigado a ter um dispositivo de rastreamento portátil com ele sempre que precisasse sair de casa. Além disso, a bateria do dispositivo de rastreamento deve estar sempre com pelo menos metade da carga. Se Borg tentasse adulterar ou danificar o dispositivo, enfrentaria 7 anos de prisão ou uma multa elevada. The Seventh Circle mage could not understand how such a young mage could control his superpower so skillfully. O cara pensou tanto que ficou com fome e quis fazer um lanche. Só havia álcool e salgadinhos na geladeira. Jean não entendia qual era o sentido de viver se não havia nada para comer. Depois de verificar sua carteira, o rapaz descobriu que praticamente não havia dinheiro nela. The Viscount quickly understood what Mikhail was getting at and asked for forgiveness for what he had said. Quando estava prestes a sair, Jean calçou as meias bem na frente do monitor. De fora, parecia muito estranho. Pegando o dispositivo de rastreamento, o rapaz saiu. Enquanto Jean caminhava pela rua, ele se perguntava como as pessoas o olhavam. Afinal, ele tinha uma certa reputação naquela região. De repente, algo em seu bolso começou a chiar alto, atraindo a atenção dele e dos transeuntes. Acontece que dispositivos de rastreamento também podem ser usados como telefones. Ele recebeu uma mensagem nesse dispositivo, informando que havia entrado em uma área restrita e que precisava sair dela o mais rápido possível. O conceito de área restrita incluía o território de um jardim de infância, uma escola e uma série de outros estabelecimentos dos quais ele estava estritamente proibido de se aproximar. Com tais restrições de movimento, era muito inconveniente fazer qualquer coisa. Por esse motivo, Jean decidiu simplesmente ir até a loja e comprar tudo o que precisava e depois ir direto para casa. Quando ele entrou na loja, o vendedor o reconheceu imediatamente e o xingou abertamente. Parece que quando Joe Von Borg se mudou, a região recebeu informações sobre ele. Afinal, foi um incidente bastante infame. But it was too early to rejoice or be upset. Mikhail is not so easy to break. O homem, absorto em seus pensamentos, não percebeu que esbarrou em alguém com o ombro. Mas quando ele se virou para se desculpar, um jovem com aparência de gangster apareceu na sua frente com um bastão de ferro nas mãos, chamando-o pelo nome. Jean começou a dizer que não era ele, mas o sujeito pegou o telefone, discou o número de alguém e disse que tinha encontrado o Ivan Borg. Quando Jean perguntou o que ele ia fazer ali, o cara começou a contar como tinha decidido postar na internet e ganhar 10.000 curtidas. E, curiosamente, conseguiu todas. E então ele mostrou a publicação ao homem em seu celular. A ideia era que, se a publicação conseguisse 10.000 curtidas, o sujeito começaria a caçar Svanborg. E o número de curtidas ultrapassou o solicitado. Jean já tinha visto muitas postagens como essa na internet, de criminosos violentos sendo mortos. Mas ele nem imaginava que tais pessoas realmente existissem. Percebendo que isso não terminaria bem para ele, o homem correu o mais rápido que pôde, abandonando suas compras. Mas ele não conseguiu ir muito longe, pois seu caminho estava bloqueado por outro sujeito, aparentemente aquele que foi chamado no início. E eles realmente iriam caçar Ivan. Mikhail used the confusion spell, and while the Viscount was still unconscious, he began to hit him hand. Depois de amarrá-lo firmemente, os dois rapazes fizeram uma verdadeira sessão de fotos. Depois de tirar várias fotos diferentes, eles começaram a discutir qual delas seria a melhor para o novo cargo. E também que durante todo esse tempo não viram nenhuma reação forte do homem. But then Edward intervened. He admitted that his son had won and the fight was over. There was no point in beating the Viscount any further. Mikhail longed to hear words of mercy. He wanted to see all his insignificance, perhaps to feel superior. Ele também decidiu intimidar Ivan, alegando que suas vítimas também estavam assustadas. Ao ouvir tudo isso, Jean não entendia por que ele tinha que suportar tudo aquilo, se nem sequer era um Borg. Sem esperar uma resposta de Jean, o rapaz se preparou para acertá-lo com um taco. O primeiro golpe acertou a cabeça do homem, que caiu no chão. Depois, o sujeito continuou a espancá-lo. O segundo continuou a filmar tudo com o celular. De repente, ele recebeu uma pancada na nuca. Quando o primeiro se virou para verificar se a filmagem era boa, ele ficou um pouco surpreso. Em frente a ele estava um sujeito alto, de agasalho escuro, segurando o telefone do fotógrafo, enquanto o próprio fotógrafo estava inconsciente no chão. Depois de rever as imagens, ele perguntou sarcasticamente o que eles estavam pensando quando cometeram aquele brilhante ato criminoso. E se tudo estava normal em suas cabeças? O cara com o bastão começou a gritar:
perguntando ao sujeito o que diabos ele estava fazendo ali, ao que recebi a resposta lógica de que ela estava apagando todas as fotos. Essa resposta irritou o primeiro, que bateu no sujeito com um taco. É verdade que ele não acertou tanto ele, mas sim o telefone, que caiu e voou para algum lugar ao lado. Então, gritando, morra! Ele tentou novamente, mas o cara do agasalho escuro simplesmente pegou o taco com as próprias mãos, parando-o. Depois de arrancá-lo das mãos do primeiro, perguntou-lhe se ele realmente achava que conseguiria matar alguém. Jean, que já havia recobrado o juízo, percebeu como a situação havia mudado drasticamente. O sujeito de terno escuro perguntou novamente se o valentão realmente achava que poderia matar alguém, inclusive ele. Então, percebeu que seu oponente estava tremendo levemente. Worried about his father, Mikhail warned that as long as Viscount Nostra remained in the Walpurgis house, he would always be under the control of the Archmage. E o primeiro imediatamente tentou agarrá-la. É verdade que a única coisa que ele conseguiu agarrar foi um chute no estômago dado por um cara, que o fez voar para o lado e não conseguir nem se mexer. E o cara do agasalho escuro começou a bater nele com os punhos. Algum tempo depois, o menino desamarrou Jean e pensou que viveria um pouco mais. Ele nem sabia se ficava feliz com isso ou se chorava. O sujeito então lhe entregou um lenço para que ele limpasse a sujeira e o sangue do rosto. Jean tentou esconder o monitor no tornozelo com a calça. Ele olhou para o rosto do sujeito, querendo ver sua reação ao dispositivo de rastreamento, mas viu apenas preocupação em seus olhos. O sujeito também perguntou se ele estava gravemente ferido e se precisava de atendimento médico. Então Jean pegou o lenço que lhe foi entregue e começou a chorar nele. E quando o cara perguntou o que havia de errado com ele, ele respondeu de forma simples e honesta que estava com medo. Depois de algum tempo, completamente calmo, Jean, junto com o rapaz, ficaram ao lado dos sequestradores amarrados. O cara sugeriu que Jean tirasse algumas fotos humilhantes deles como vingança ou batesse neles com o mesmo taco. Naturalmente, Jean pensou que fazer algo assim era simplesmente terrível e inaceitável, e, portanto, recusou categoricamente. Isso surpreendeu um pouco o rapaz. Então, ele sugeriu que ele simplesmente saísse dali e o levasse para casa, já que ele estava ferido. No caminho, Jean perguntou se estava tudo bem com os outros dois, já que os haviam deixado amarrados. Ao que recebeu a resposta de que os nós não estavam muito apertados e, se tentassem um pouco, seriam capazes de se desatar sozinhos. Então o homem perguntou como o menino sabia que precisava de ajuda, e ele admitiu ter visto os dois o levando até ali. A princípio, ele ia ignorar, mas depois percebeu que não conseguia tirar aquela situação da cabeça. Então ele decidiu voltar e verificar o que estava acontecendo. E vendo como ele estava sendo espancado, ele decidiu intervir e ajudá-lo. Então Jean perguntou se o sujeito sabia quem ele realmente era. O sujeito calmamente disse que ouviu um dos agressores dizer que o homem era um estuprador sexual conhecido, e também viu um monitor em seu tornozelo. Quando perguntado por que ele o havia salvado, o rapaz respondeu calmamente que o passado de Jean não tinha nada a ver com a situação, e o que era realmente importante era que ele tinha visto um homem em perigo com seus próprios olhos. E, nesses casos, a única coisa certa a fazer era ajudá-lo. E se ele tivesse passado por ali apenas por causa do que fez no passado, também teria cometido um pecado. Além disso, ele acreditava que até pessoas como ele deveriam ter uma segunda chance. The Archmage has a plan to save his family's servant, but to do this, the Viscount will have to start all over. Depois de algum tempo, eles se aproximaram da casa de Borg, e Jean ficou pensando se deveria convidar o rapaz ou não. Então ele percebeu que a mão do sujeito estava suja e parecia que um hematoma estava começando a aparecer. Então ele ficou preocupado se tudo ficaria bem com a mão do sujeito. E só então, ao que parece, o menino percebeu que ele próprio tinha problemas. Mas, escondendo a mão atrás das costas, começou a assegurar-se de que estava tudo bem com ele, já que não sentira nada até então. E, portanto, Jean deveria ir para casa e não se preocupar com isso. Depois de pensar um pouco, ele concordou e mais uma vez agradeceu ao rapaz por salvá-lo e foi para casa. Ao mesmo tempo, na velha casa, dois caras amarrados tentavam sair, xingando o sujeito do agasalho preto por dar nós, como se ele fosse um especialista em jogos sadomasoquistas. De repente, passos foram ouvidos no chão e os dois viram o alvo de suas maldições. Pegando um taco do chão, o sujeito começou a explicar que não gosta de amarrar ninguém nem de ser amarrado. E se tivesse que escolher entre bater em alguém ou ser espancado, ele definitivamente escolheria a segunda opção, porque é muito, muito melhor. E então ele se virou e começou a bater neles. Em casa, Jean pôde relaxar um pouco e tomar um banho quente. Então ele se sentou e se perguntou o que deveria fazer em seguida. Na situação passada, ele de alguma forma sobreviveu, embora já tivesse certeza de que morreria.
E ainda não sabia se era bom ou ruim. Afinal, ele não queria morrer de forma tão dolorosa, mas também não queria viver uma vida assim. Ele também se perguntou o que teria que fazer se mais caçadores como ele viessem. Acabaria sendo espancado novamente. Assustado com essa perspectiva, decidiu pesquisar na internet por mais informações relacionadas ao nome Ivan Borg. Ligando o computador, Jim quis começar a inserir dados para a pesquisa, mas de repente pensou nisso. Ele lembrou que em sua vida passada ele tinha sua própria página e ficou interessado em saber se sua conta ainda estava ativa, se ele escreveu para alguém ou alguma coisa depois que morreu, se ele enviou cartas ou pacotes. Esses pensamentos eram desejáveis e assustadores, como abrir a caixa de Pandora. Era muito assustador. Afinal, alguém poderia realmente deixar um recado para ele, condená-lo ou repreendê-lo por suicídio, ou zombar dele por agir como um covarde. Deixando de lado o medo e a curiosidade, Jim começou a pesquisar usando o nome Ivan Borka como palavra-chave. Mas tudo o que ele encontrou foi uma pequena nota sobre um protesto contra a libertação antecipada e alguns outros artigos antigos e sem importância. Como Borg não era o mais famoso dos criminosos, isso não era surpreendente. O que era surpreendente era que tais caçadores fossem encontrados. Mas, eventualmente, ele conseguiu encontrar um pequeno vídeo relacionado a ele, que foi filmado antes dele se mudar para este corpo. Neste vídeo, alguém tentava entrevistá-lo e filmava tudo com uma câmera escondida. Ele começou a perguntar o que Ivan Borg achava de ainda viver perto de suas vítimas. A conversa transcorreu através de uma porta entreaberta e as palavras de Borg não foram muito claras, mas o significado geral era claro. Ivan não achava que precisasse fazer nada em relação às vítimas, pois se considerava uma delas, e que não se importava nem um pouco com as pessoas ao seu redor, então também não tinha nada a dizer sobre aqueles que faziam perguntas. Depois de assistir à gravação, o próprio Gene ficou furioso com as palavras de Borg. O fato dele ser tão repugnante o fez querer morrer ainda mais, apesar da ameaça da morte. Tendo decidido fazer isso, Gene subiu na corda. No último momento, ele se lembrou do aviso novamente e duvidou se deveria fazê-lo afinal, imaginando o olhar da garota naquele momento. Naquele momento, alguém bateu à sua porta, e ele estava prestes a descer, quando a cadeira de repente balançou sob seus pés. As batidas na porta tornaram-se mais insistentes, a cadeira escorregou sob seus pés e a corda se esticou. Já à beira da perda da consciência, Gene ouviu a porta finalmente se abrir e alguém correndo em sua direção. A pessoa que entrou era o mesmo sujeito de agasalho escuro. Correndo até ele, ele tentou salvá-lo, levantando-o mais alto para afrouxar o laço. Ele conseguiu e Jim conseguiu respirar novamente. Mas, através do barulho em seus ouvidos, ele ouviu palavras estranhas do sujeito. Ele disse que o homem só poderia morrer pelas suas mãos. Já tendo conseguido remover a corda do pescoço, ele olhou para o sujeito com surpresa e choque. A princípio, até pareceu que tinha ouvido mal o que ele havia dito antes. Afinal, ele não poderia ter dito tais palavras. Com os olhos completamente claros e brilhantes, e um sorriso no rosto, o rapaz repetiu que ele mesmo iria matar Jean. E, embora Jean fosse cometer suicídio, ele não queria de jeito nenhum ser morto por algum psicopata. Então, ele teve que pensar em como escapar daquela situação. Ele tentou acertar o rosto do sujeito com o cotovelo, mas o sujeito pareceu pressentir e se esquivou. Ao mesmo tempo, não o soltou. É verdade que ele ficou bravo e jogou a bola com toda a força contra a parede. Jean bateu forte e perdeu a consciência. Ele acordou no meio da noite, no mesmo prédio abandonado onde estava pela manhã, amarrado a uma cadeira e com a boca tapada. A cadeira estava sobre um grande pedaço de filme, que naquele momento estava sendo pressionado com pedras por um sujeito de agasalho escuro. Jean pensou distraidamente que ele não havia se apresentado. Ao ver que Jean havia recuperado a razão, o sujeito começou a conversar com ele. Começou contando a surpresa que sentira ao abrir a porta do apartamento de Jean e ver que ele havia decidido cometer suicídio, e como era maravilhoso ter decidido matá-lo naquele dia. Jean ainda não conseguia acreditar no que o sujeito dizia. Em busca de uma saída para aquela situação, começou a olhar ao redor. Perto da parede, ele viu um boné esportivo escuro, uma mochila conhecida e um taco de ferro ainda mais conhecido, coberto de sangue. O sujeito colocou o boné na cabeça, dizendo que tinha muita sorte de aqueles dois terem preparado tudo o que ele poderia precisar, e que tinham escolhido um ótimo lugar. Então, ele se virou para Jean novamente, dizendo que o notara olhando ao redor, o que significava que ainda não havia se conformado com o que estava acontecendo, e que para ele isso era até bom. Então, colocando a mochila que pertencera ao fotógrafo ao lado deles, admitiu ter mentido ao dizer que acidentalmente os vira levando Jean até ali. Na verdade, ele o observava há vários dias.
porque ele queria matá-lo ele mesmo. E então, de repente, esses caras apareceram e tentaram agarrar o homem. Ele ficou com muito medo de que esses dois matassem Jin antes dele. Foi por isso que ele veio correndo para salvá-lo. This dungeon is too expensive and also too problematic for the Pavlov family. O sujeito também admitiu que temia que houvesse mais pessoas caçando Jin ou que ele fugisse para algum lugar, assustado com o incidente de hoje. E foi exatamente por isso que decidiu matá-lo hoje. Então, percebendo que ele próprio tagarelava sem parar e que o homem não conseguia dizer uma palavra, decidiu tirar a fita dos lábios. De qualquer forma, mesmo que decidisse gritar, ninguém o ouviria. Quando Jin conseguiu falar novamente, a primeira coisa que perguntou foi por que ele havia lhe dito aquilo. Por que ele o havia apoiado, dizendo que mesmo essas pessoas têm direito a uma segunda chance quando ele o havia salvado. Então o sujeito disse que só precisava de uma desculpa para ganhar a confiança dele. Mas não esperava que o homem tivesse um coração tão terno, pois chorou e agradeceu ao sujeito quando ele salvou. Não queria bater naqueles caras, considerando aquilo terrível. Ele simplesmente não entendia como uma pessoa assim era capaz de cometer crimes. E também a entrevista. Havia uma forte sensação de que havia duas pessoas completamente diferentes diante dele agora. Ele queria sinceramente olhar para dentro de sua cabeça para entender o que havia mudado tanto. Então Jane perguntou por que ele estava fazendo aquilo. Seria vingança ou senso de justiça? Ele queria entender qual seria o motivo que o levaria a ir tão longe. O sujeito pensou por um momento e respondeu que normalmente matava pessoas. E que o mataria justamente porque queria, e não porque fosse culpado de alguma coisa. E desta vez, ele simplesmente decidiu matá-lo. Só isso. Depois de suas palavras, Jin percebeu que o cara na frente dele era um assassino em série. Observando o garoto se preparar, Jin refletiu que ser morto por um assassino em série louco, enquanto era um estuprador com um dispositivo de rastreamento no tornozelo, era super irônico, e ele realmente continuava morrendo em circunstâncias estranhas. É por isso que ele pediu para matá-lo rapidamente. Ao que ele observou com sincera surpresa que se revelou um verdadeiro covarde. Embora a princípio o sujeito pensasse que ele era um criminoso cruel. Jin comentou que não faria diferença se ele fosse morrer de qualquer maneira. O silêncio reinou. O sujeito enfiou a mão na mochila, sacou uma faca e esfaqueou Jin na perna. Então, com uma expressão muito séria, disse que não morreria assim. Afinal, ainda tinha planos para ele. Ia torturá-lo até que implorasse para morrer. Após essa confissão, o sujeito torceu a faca no ferimento e a retirou. E então perguntou se Jin queria continuar a conversa. Mikhail's face was so secretive that his father wanted to know all the details of the impending operation. Então, do nada, o cara perguntou se Jin sabia o que era um spoiler. Jana ficou intrigada com essa reviravolta, mas respondeu que, até onde ele sabia, um spoiler era algo que aconteceria no futuro. E o cara confirmou. E ele também observou que agora é fácil encontrar spoilers na internet, por exemplo, spoilers de um novo filme. Além disso, eles podem ser encontrados até mesmo nos comentários de artigos que não têm nenhuma relação com o filme. Mas o que mais irritava o sujeito era quando ele queria assistir a um filme e lhe contavam a história toda. Então, ele perguntou se Jin sabia por que estavam fazendo aquilo. Ao que ele respondeu que provavelmente era para irritar os outros. E o cara concordou. Foi feito justamente para irritar, assim como aqueles que deixaram comentários raivosos ou gifs repugnantes. Em outras palavras, eles queriam influenciar as emoções de outras pessoas. E é isso que o cara chamou de sede criativa. Pessoas talentosas, segundo o rapaz, conseguem controlar as emoções dos outros. No entanto, a maioria não tem talento, mas sim sede. Então essas pessoas obtêm reações usando métodos vulgares, como spoilers ou os mesmos comentários maldosos. O sujeito admitiu ser o último, percebendo que não tinha talento, mas tinha sede. A única diferença era que eles estragaram, e ele matou. E Dan é aquele em quem ele vai mudar as emoções das pessoas, porque se ele o matar, todos reagirão bem. E os jornais estarão cheios de notícias sobre isso. Eles poderiam ter tentado tornar a situação ainda mais dramática do que simplesmente torturar o homem. Por exemplo, fazer com que ele fosse morto por alguém em um acesso de raiva. No entanto, isso exigiria muito esforço. Por exemplo, Yvonne Borg era um estuprador conhecido. Então, se você trouxer o pai da vítima, ele obviamente ficará feliz em brincar com ele. E então ele perguntou o que escolheria: a tortura ou o pai da vítima. E então Jin percebeu que estava realmente em apuros. E a melhor maneira de resolver esse problema seria morrer rapidamente. Mordvin already understood everything without the owner's words. O rapaz percebeu isso imediatamente e colocou os dedos das luvas de proteção na boca do homem, impedindo-o de cometer suicídio. E ele disse que se ele estava tão ansioso para morrer,
então o cara lhe daria uma morte digna. Você só precisa ter paciência. Quando Jean abriu os olhos no escritório da morte, seu corpo inteiro estava com uma dor incrível. E a morte continuava sentada à sua mesa, jogando. Por algum motivo, tamanha serenidade e indiferença realmente irritaram o sujeito dessa vez. Tanto que, sem pensar, ele correu em direção à garota e arrancou o console de suas mãos. O brinquedo caiu no chão e uma mensagem apareceu na tela anunciando o fim do jogo. O cara agarrou a garota pelo pescoço e a pressionou contra o chão, exigindo que ela parasse com tudo aquilo. Aparentemente, a última morte que ele sofreu atingiu duramente os componentes emocionais do sujeito, pois naquele momento ele não tinha medo das consequências nem da morte em si. Ele só queria nunca mais passar por algo parecido. O rapaz exigiu uma explicação sobre o que a garota realmente queria, zombando dele. Mesmo que a garota fosse uma deusa, isso era demais. Ao ouvir essas palavras, a menina riu abertamente. O cara perguntou por que ela começou a rir. Uma voz veio do lado, e a garota disse que achava engraçado que ele estivesse falando bobagens, e que não havia absolutamente nenhuma lógica no que ele estava dizendo agora. Só então o rapaz percebeu que a garota não estava no chão na frente dele, que suas mãos estavam vazias. Virando-se para a garota, ele notou que ela estava cobrindo o pescoço com a mão. E ela, como se nada tivesse acontecido, declarou que Jean não entendia nada, então teria que explicar tudo de novo. Em primeiro lugar, a garota não era uma deusa. Não era uma deusa da morte, não era uma sacerdotisa das trevas, nem nenhuma das outras coisas consideradas mensageiras da morte. Ela era a própria morte. Esse mesmo fenômeno ou conceito. E a forma como ela a vê é a única em que ela pode ser considerada entre todas as pessoas. E em segundo lugar, ela nunca disse que ele estava sendo punido por ter pecado de alguma forma. Era uma punição pelo fato de ele ter aceitado a morte, isto é, ela, com muita facilidade. E que ela não condena seus pecados de forma alguma. Para isso, existem seres que julgam as pessoas e estão acima delas. E em breve ele próprio aparecerá diante delas para ser julgado. E o castigo que ele receber lá será pior do que o que ela lhe der. Pessoalmente, ela não se importa se o sujeito pecou ou não, e julgá-lo é tarefa dos que estão lá em cima. Então Jean não deveria ficar confusa. O que ele está passando não é um castigo pelos seus pecados, mas um castigo pessoal, por tê-la deixado com raiva. Mas suas palavras não acalmaram o rapaz. Pelo contrário, pareceu que ele se animou com uma força renovada, porque Tat estava simplesmente se vingando dele pela carta de suicídio. Mas Jean duvidava sinceramente que ele fosse o único assim o tempo todo. Ao que a moça respondeu calmamente que, antes da morte, todas as cartas e testamentos das pessoas aparecem em suas mãos. Isso a lembra das correspondências de Ano Novo com pedidos de presentes. Só que ela nunca as lê, porque não é o Papai Noel. Mas também acontece, embora muito raramente, de ela não ter nada para fazer e abrir algumas. Talvez pudesse haver bilhões de cartas exatamente iguais, mas foi a carta dele que ela encontrou. Desta vez, ele teve muita sorte. Bem, ou não, dependendo de como você encara a situação. Como foi a carta dele que a irritou, foi ele quem ela decidiu punir severamente. Acontece que tudo foi um acidente. Isso deixou o rapaz ainda mais irritado, pois não entendia como alguém podia ser tão descuidado. Jean perguntou à garota por que só ele tinha que ser punido. Mas a morte negou ser a única. Esse era o tratamento recebido por todos que escreviam dessa maneira, cujas cartas ela encontrava. Ele simplesmente não sabe o tipo de tormento que outras pessoas passaram. Ela também disse que não considera o suicídio um pecado. E então, tendo perguntado ao rapaz se ele tinha certeza de que não tinha pecado, ela ouviu dele a resposta, de que parecia que ela não se importava. Ela também percebeu que ficou interessada em observar como ele seria capaz de se posicionar diante da balança dos pecados com tais palhaçadas. Depois dessas palavras, por algum motivo, uma imagem de sua mãe veio à cabeça de Jean, que por algum motivo o estava repreendendo. Jean se sentiu incomodada ao pensar que ela havia deixado sozinha em sua vida passada. Pensando que o rapaz havia ficado tempo demais em sua residência dessa vez, a garota, dizendo que só queria dar a ele uma chance de melhorar, mas não à toa, pois ela não era tão misericordiosa, tirou uma arma da gaveta da mesa. Apontando-a para o menino, ela declarou que ele não podia fazer o que queria e que nunca saberia de onde ou quando sua morte viria. E ela escreveria essa regra em seus ossos. Então Jean se ajoelhou, implorando à garota que parasse com aquele ciclo de mortes. Ele já estava extremamente cansado e sentia que estava prestes a enlouquecer. Pediu que ela tivesse piedade dele, ao que a morte perguntou onde ele já vira a morte ter misericórdia ou se ela já havia poupado alguém. E se não, então ele deveria encontrar uma nova vida.
Então, o cara perguntou qual era o sentido daquelas coisas se ele ia morrer de qualquer jeito. E quando a garota quis dizer que não, que ele tinha uma chance, o cara interrompeu rudemente. Ele simplesmente não acreditava que, mesmo que encontrasse uma maneira de sobreviver na próxima encarnação, isso lhe daria uma chance de viver aquela vida. Por isso, ele exigiu que todo aquele show acabasse o mais rápido possível e a mandasse para a próxima rodada. Ele não acreditava que aquilo fosse um castigo, mas tinha certeza de que a garota estava apenas descontando sua raiva nele. E por mais que ele implorasse, ela faria isso até que sua raiva se esgotasse. Então, a única coisa que lhe restava era esperar o fim da raiva dela, ou das balas. Por isso, ele exigiu atirar nele com aquela maldita arma o mais rápido possível. A pressão do rapaz surpreendeu a garota por um momento. Jen continuou a provocá-la, dizendo que não queria atirar agora, porque suas palavras eram verdadeiras. Ao que a garota observou com raiva que aquele idiota realmente não entendia nada e, no geral, parecia ter enlouquecido. O rapaz perguntou se ela realmente esperava que, depois de passar por tudo isso, ele permanecesse são. Ninguém poderia ficar. Depois de se acalmar um pouco, o próprio sujeito percebeu que tinha ido longe demais, correndo para a morte. Mas como ainda não conseguia voltar no tempo, decidiu ir até o fim. Afinal, comportar-se de forma diferente do que se espera de você é uma boa maneira de arruinar os planos de outra pessoa. E então ele continuou a provocar a garota, perguntando por que ela estava hesitando. Ela não estaria se divertindo com seus joguinhos se eles não estivessem rastejando diante dela. Ao que a menina, entendendo a brincadeira, resolveu entrar na brincadeira sorrindo, dizendo que, pelo contrário, era muito engraçado. Afinal, quando você pega um inseto, ele tem que se contorcer e sofrer, senão não tem graça. E é ela quem deixa o cara se contorcer o quanto quiser. Só o suficiente para uma mosca como ele. E então um tiro soou. O último pensamento que lhe veio à cabeça antes de atirar foi que, se a garota quisesse assim, ele se contorceria até o fim, como um inseto que ela o segurava. Até o fim. Quando Gene acordou, nada estava pingando nele. Nada o machucava e, para variar, ele nem corria perigo de morte instantânea. Ele estava sentado em casa, em frente ao computador, com uma transmissão ao vivo na tela. Olhando ao redor da sala em que se encontrava, Gene viu muitos equipamentos de filmagem. E a câmera do computador parecia estar exibindo todas as suas ações. Além disso, comentários apareciam na tela discutindo suas ações. Foi quando ele percebeu que o sujeito para cujo corpo ele foi transferido não estava assistindo à transmissão, mas sim apresentando-a ele mesmo. De repente, uma esfera de informação carregando apareceu no monitor do computador. E assim que ela mergulhou em Gene, ele começou a receber a memória do antigo dono daquele corpo. Kinner Gottman, 31 anos, apelido de Gato Dourado. Na escola, ele era um aluno comum, sem nenhuma conquista, não tinha talento para esportes, não conseguia estudar normalmente e não era um aluno exemplar. Mas onde quer que estivesse, ele sempre era a alma da festa, fosse no ensino fundamental ou médio. Mesmo na faculdade e no exército, ele sempre foi a pessoa mais interessante da empresa. No entanto, esse talento não lhe trouxe nenhum benefício. Na escola primária, isso lhe rendeu o inútil título de palhaço, obrigando-o a constantemente fazer algum tipo de brincadeira. Na faculdade, em todas as festas, tanto os veteranos quanto os calouros esperavam que ele fosse apenas divertido. E embora sempre tentasse se adaptar ao humor das pessoas ao seu redor, ele não tinha sorte no amor. Mesmo no exército, seus anciãos tentavam estar de serviço com ele, para que não fosse tão entediante passar o tempo. Mas o próprio Kinner Gottman já havia parado de gostar disso há muito tempo e fazia tudo por hábito. Inventar novas piadas e histórias toda vez que entrava em serviço tornou-se outra tarefa para ele. Seu talento também foi inútil quando se tentava conseguir um emprego depois da formatura, pois escrever um currículo engraçado e agir de forma relaxada durante uma entrevista definitivamente não era algo que o ajudaria a passar. E um dia, enquanto trabalhava meio período em uma loja no turno da noite, ele assistiu a uma transmissão de um jogo. Ouvindo as piadas e os comentários do apresentador, ele percebeu que poderia ter feito tudo muito melhor. Depois disso, pensou se deveria tentar apresentar as transmissões ele mesmo. Isso se tornou um ponto de virada em sua vida. Ele começou a fazer streaming sob o pseudônimo Zolotoy Kotia e ganhou muito mais no primeiro ano do que um funcionário de escritório de qualquer grande empresa ganharia no mesmo ano. E então ele começou a ganhar ainda mais. E a razão para isso era seu talento inútil para ser engraçado. Quando o download dos dados foi concluído, Jean ficou um pouco atordoada com o que havia acontecido. O passado de Kinner era tão cheio de piadas e acontecimentos que era difícil assimilar todas as informações de uma vez. Mas o fato de esse cara ser rico claramente agradou Jean. Mas havia um problema.
Ele não fazia ideia de como fazer streaming e, ao contrário de Kinnear, não conseguia inventar piadas. Nunca tinha ouvido nenhuma história engraçada antes. O pensamento de que muitas pessoas o observavam agora e esperavam algo dele fez a garganta de Jean ficar seca e ele pegou uma garrafa de água. Tomando um gole, Jean se perguntou quantas pessoas estavam no riacho naquele momento e, vendo o número ultrapassando 8.000, ele não conseguiu evitar engasgar de surpresa. Sua mão se fechou reflexivamente e a água da garrafa amassada espirrou em seu rosto. Inclinando-se para trás por reflexo, Jean inclinou a cadeira em que estava sentado. As rodas da cadeira giraram e o rapaz caiu. Tudo isso aconteceu ao vivo e os calcanhares descalços do cara foram capturados pela câmera. Aparentemente, depois do exército, Kinner Gottman nunca mais praticou esportes e, portanto, seu corpo não estava preparado para tais cambalhotas. Com o golpe e a dor, Jean uivou com uma voz horrível. Um pouco mais tarde, o rapaz percebeu que tudo o que estava acontecendo estava sendo filmado por uma webcam e todos os seus espectadores viam toda aquela comoção. Ele ficou envergonhado com o incidente e já estava preparado para ser vaiado pelo público. Mas, surpreendentemente, a reação dos outros foi positiva. Tain se virou para Rinai e agradeceu por tê-lo segurado. A juíza respondeu que ela não deveria tê-lo levado para Keron, pois essa raiva agora o torturaria até a morte. Mas o que ele deveria fazer em seguida permanecia uma questão em aberto. Inicialmente, ele decidiu encerrar na transmissão, mas quando anunciou isso, foi inundado com mensagens reclamando que ela havia terminado muito rápido. E quando ele tentou se justificar dizendo que bateu as costas com força e doeu, foi bombardeado com mensagens de que se terminasse tudo agora, iriam cancelar a inscrição do canal dele. It dawned on the Archmage that the greediest one here in the dungeon was the main goblin. Perhaps he should put the goblin's magic stone in the bag. O que ele viu atrás da porta o chocou, pois era uma enorme sala de estar com grandes janelas panorâmicas e móveis caros. Tudo no quarto era novinho em folha. Jean mal conseguia acreditar que pudesse viver com tanto luxo. É claro que ele já havia estado no corpo de um garoto rico antes, mas morrera no avião antes de poder realmente desfrutar de toda a sua riqueza. Jean se sentia cansado da morte anterior e, de repente, sentiu um choque moral. Ele definitivamente precisava descansar. Para se distrair dos pensamentos ruins, o rapaz decidiu ligar a TV e imediatamente ligou o canal de notícias, onde falavam sobre a morte do famoso estuprador Yvonne Borg. Isso deixou Jean um tanto animado. A princípio, ele ficou chocado com a rapidez com que o corpo foi encontrado, mas depois se lembrou de que era exatamente isso que o louco queria. E na tela da TV, o locutor relatou que a autópsia mostrou que a vítima havia sido morta 2 dias antes. E graças ao localizador no tornozelo, o corpo foi encontrado rapidamente. De acordo com os dados principais, concluiu-se que o agressor cometeu o crime por vingança, já que os genitais da vítima haviam sido removidos enquanto ele ainda estava vivo. Jean não ouviu mais nada. Ele se lembrava tão bem de tudo isso sobre si mesmo, que só de pensar naquele dia ele ficava enjoado e trêmulo. Isso também o lembrou de que esperar por algo bom em sua situação era simplesmente ridículo. E, portanto, ele precisava se recompor e se recompor. Ele tinha certeza de que colocá-lo em tal luxo e esperar que ele continuasse lutando para sobreviver naquele corpo era claramente outro plano da morte. E se fizesse isso, estaria simplesmente dançando ao som da música dela. Jean queria finalmente sair desse ciclo. Mas primeiro precisava entender o que era a morte. A morte comparou essas rodadas a um jogo. Dizia que o verdadeiro dono do corpo vê seu fim sem possibilidade de salvação e morre encerrando o jogo. Eles estavam destinados a morrer de qualquer maneira, e ele começou logo antes da morte deles. Mas, ao mesmo tempo, ela garantiu que a sobrevivência era possível. O verdadeiro dono do corpo vê o fim e morre, o que significa que ele viveu seu tempo e morreu como estava destinado. Ele não entendia o que a morte queria fazer ao colocá-lo no corpo de um homem que já deveria ter morrido e dizer-lhe que Jean conseguia ver um final diferente. O cara até teve uma ideia sobre universos paralelos. Mas, a julgar pelas notícias, não era bem assim. Muito provavelmente, tudo isso aconteceu no mesmo mundo. E havia outro detalhe que o confundia. O intervalo entre a morte e a nova habitação era insignificante. Isso significava que, ao chegar à próxima vida, ele não se movia nem para o passado nem para o futuro. O que significa que o jogo está acontecendo em tempo real. O que significa que há continuidade neste jogo. O que significa que isso também poderia ser usado. Por exemplo, agora ele se encontra no corpo de um homem rico e, se simplesmente viver esta vida, esperando pela morte,
então esse será o fim. Mas ele pode esconder parte da riqueza em algum lugar. Então, na próxima vida, se necessário, poderá usá-la para quebrar o ciclo. Então, ele decidiu começar por aí, ou seja, empacotar todas as joias, sacar dinheiro do banco e vender o carro. Mas quando desceu para o estacionamento, a realidade o atingiu. Ele só podia sonhar com um carro assim em sua primeira vida. Cedendo à tentação, Jean decidiu dar uma volta de carro mesmo assim, pois talvez não tivesse outra chance. Jean acelerou tão rápido que lhe tirou o fôlego e entrou no túnel. Mas, na saída, seu bom senso falou mais alto, e ele diminuiu a velocidade e dirigiu até os limites da cidade e o rio. Sentado na margem, Jean observava a vida pacífica das pessoas. Este lugar era ideal para encontros. Olhando para o jovem casal, Jean lembrou-se de como conhecera Gina Caswell na época de estudante e de como tivera encontros assim. Pensar naquela garota o deixou triste. Seu olhar intenso chamou a atenção do casal e, após um breve sussurro, o rapaz se levantou e caminhou em sua direção. A princípio, Jean achou que não gostava de estar encarando a garota daquele jeito, mas descobriu que o casal era fã do Golden Coat e queria tirar uma foto juntos. O rapaz admitiu que foi a namorada quem o reconheceu e quis tirar uma foto. Depois de tirarem uma foto juntos, o casal foi embora, e Jean respirou aliviado. Para ser sincero, ele já havia decidido que o sujeito o espancaria. O medo de estar no corpo de Yvonne Borg ainda o dominava. Mas agora, a percepção de que estava sendo reconhecido enviou uma onda de calor pelo seu corpo. Foi ótimo. Ele nunca vira ninguém se alegrar ao vê-lo, nem em sua primeira vida, nem em nenhuma das subsequentes. Mas então percebeu que havia relaxado e esquecido seu plano isogonal. No dia seguinte, ele juntou todos os seus pertences de valor e dinheiro em uma sacola. Havia cerca de 12 milhões de dólares no total. Foi incrível perceber que alguém poderia ganhar tanto apenas com streaming, embora parte desse dinheiro viesse de publicidade e jogos do mercado de ações. Jean imediatamente se lembrou de quão azarado ele tinha tido ultimamente e suspirou. Mas imediatamente se recompôs, porque um homem morto não precisa de dinheiro. The illusion magic and darkness disappeared. It's good that Mikhail was able to cope with it. Otherwise, he could have gone crazy. E se você considerar que após a morte do sujeito, todos os seus bens teriam que ir para os parentes dele, você tinha que pensar nisso com cuidado. No final, ele decidiu enterrar tudo longe da cidade, nas montanhas. Não estava preocupado que fossem encontrados, já que a montanha era enorme e ninguém notaria que havia algo escondido ali. Ele fez um ótimo trabalho enterrando o saco. A última vez que fez algo assim foi no exército. Jean já estava prevendo o que a morte faria quando descobrisse seu plano.